plano original de Deus. Seja bem-vindo a mais um estudo que edifica. Aqui estamos mais uma vez no Ministério Ezer, mulheres com o propósito de viver a cultura do reino de Deus. Então, sabemos que não é fácil, muitas vezes, termos o discernimento para saber o que é do reino de Deus e o que é o reino das trevas. Nem sempre é tão escancarado e nem sempre é tão claro, mas há uma linha tênue. E hoje nós vamos trazer aqui um direcionamento da história de duas mulheres que são de gerações bem próximas, que têm histórias parecidas dentro do povo de Deus, que vieram com cultura externa, com cultura de outros reinos, e pela decisão delas, decidiram viver a cultura do reino de Deus. E isso é uma história que se passou há mais de 1000 anos antes de Cristo, no entanto, é bem atual. Né? São histórias bem atuais. Na verdade, eu não sei a certa, eu falei aqui 1000 anos antes de Cristo, mas mais de 500 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, mas é bem atual, porque nós, mulheres, temos que decidir todos os dias a que reino servimos. Né? Então, hoje está eu, a Miriam e também a Érica, seja bem-vinda, para que nós venhamos ter esse estudo, que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração da Miriam, fale ao coração da Érica e fale ao seu coração, que hoje venham cair por terra coisas que venham sair dos nossos olhares, coisas que estão nos deixando cegas, não tirar o tampão de nossos ouvidos, que estão nos deixando surdos muitas vezes, e também tirar pensamentos que não deixam vermos com claridade os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, quero chamar a irmã Érica nesse momento, que ela vai fazer essa oração inicial por esse momento rico que o Senhor tem nos dado de oportunidade. Érica, você ora conosco, por gentileza? Olá, boa tarde, meu nome é Érica, eu vou fazer essa oração inicial. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de, Senhor, aprendermos mais com a Tua palavra, sobre a história de Ruth, Raabe. Nos ensina a cada dia, Senhor, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, usa a Miriam, usa a Nívia, com poder e graça. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Então, nós vamos começar aqui com a Miriam, que vai falar sobre Raabe, porque quem veio primeiro foi Raabe, depois que veio Ruth. Então, Miriam, Deus te abençoe. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem? Que bom que você chegou aqui. Estamos mais uma vez nos estudos que edificam e iremos falar sobre desfrutar da colheita, de uma colheita no tempo de servir ao próximo. Como bem disse Nívia, seja bem-vinda, irmã Fabiana também. Deus continue te abençoando. Como bem disse Nívia, vamos falar de duas mulheres e vamos começar por Raabe. Depois, Nívia vai falar sobre outra mulher, que é a Ruth. Elas estão bem próximas ali uma da outra. Falar sobre Raabe. Raabe foi uma mulher que foi alcançada pela graça e usada para servir e salvar vidas. Aonde nós encontramos a referência sobre Raabe? No livro de Josué, capítulo 2, no capítulo 6 também, e vamos encontrar Raabe no Novo Testamento. Em Mateus, ela faz parte da genealogia de Jesus, do Messias, e também em Hebreus. A mensagem de hoje é sobre nós desfrutarmos da colheita, mas não de forma egoísta. Hoje nós vamos falar sobre uma colheita que chega acompanhada de serviço, compaixão, proteção e propósito. A história de Raabe, ela vem nos ensinar que Deus não apenas muda as circunstâncias da nossa vida, mas Ele muda nosso destino. Raabe, ela era uma mulher improvável. Aos olhos da sociedade,
O nome dela estava associado ao quê? A vergonha. Mas Deus viu nela algo que ninguém conseguia enxergar. Deus viu ali nela uma mulher capaz de crer. Porque Deus não está apenas levantando-nos para sobreviver à semeadura. Ele está nos preparando para desfrutar também da colheita dessa semeadura. Então, em Josué capítulo 2, Raabe acolhe ali os espias em vez de entregar aqueles homens à destruição. Ela, então, decide esconder aqueles 2 espias na casa dela. Em vez de pensar apenas na própria sobrevivência, ela abre espaço para que a vontade de Deus avance. Vamos ver aqui o que diz no capítulo 2 de Josué. Interessante que, ao reler mais uma vez essa passagem, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, no versículo 8 do capítulo 2 de Josué. E ela disse o quê para eles? Eu sei que o Senhor já deu para vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Note bem que ela ouviu falar dos feitos de Deus, que Deus estava fazendo por intermédio, né, daquele povo que ele tirou do Egito com grandes feitos, a travessia do Mar Vermelho. Ela ouviu as histórias e o povo ali de Jericó estava com muito medo deles chegarem até eles. Continuando o versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aí ela pede ali um pouco de compaixão daqueles 2 espias, dizendo para eles, jurem pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Porque a Raabe já tinha a ideia que quando os israelitas chegassem até aonde eles estavam ali em Jericó, a terra seria destruída. Então ela já estava pedindo clemência aqui pela vida dela e a vida dos familiares dela. O versículo 14 diz, a nossa vida pela vida de vocês. E os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. E aí nós vamos destrinchando ao longo desse estudo aqui o que mais aconteceu. Então a colheita começa quando nós decidimos acreditar na palavra de Deus. Quando os espias chegaram à casa de Raabe, ela declarou, eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Então, a primeira chave que aprendemos aqui com Raabe, a primeira chave para nós desfrutarmos da colheita é esta, discernir que Deus está agindo antes que a colheita apareça. Glória a Deus. Então, aqui, em vez dela entregar os homens à destruição, ela vai e protege eles. Em vez de pensar apenas na própria sobrevivência, ela abre espaço para que a vontade de Deus possa avançar. Isso revela o quê? Que quem é alcançada pela graça aprende a servir com graça, com a graça. E é aqui que o Senhor quer nos conduzir. Que a colheita não é para ser apreciada, ela também é para ser repartida. Deus nos abençoa para que nós sejamos bênção. Ele nos restaura para que nós possamos restaurar outras pessoas. Ele nos fortalece para que nós possamos servir aos outros. Então, Raabe, nós vemos aqui que quando a graça entra na casa de uma improvável, o que pode acontecer? Ela vivia em Jericó,
A cidade era cercada por muralhas, e Jericó, espiritualmente falando, representa tudo aquilo que parece fechado, tudo que parece sem saída nas nossas vidas. E eu sei que há pessoas, há mulheres que conhecem muito bem esse cenário. Ao imaginarmos a história de Raabe, nós podemos viver e vivenciar e saber que tem pessoas vivendo como se estivesse cercada por muros. A vida parece que não vai para frente, está tudo cercado, sem saída. Nota-se a vida sem saída. E quando a casa está de pé por fora, mas tudo dentro, tudo parece apertado. É quando o coração sorri, mas carrega guerras que ninguém está vendo. Raabe, ela não foi definida pelo endereço. Ela foi reduzida, ela não foi reduzida também ao seu passado. Na história aqui, conta que Raabe, ela era uma prostituta, uma meretriz. Mas ela não é definida pelo seu passado, pela vida em que ela vivia. Mas a partir do momento em que ela decidiu crer, mudar, aquela atitude dela de abrir as portas para guardar, né, esconder os 2 espias, essa atitude dela demonstrou muito. Porque quem quer desfrutar da colheita precisa ter coragem para tomar posição. Raabe tomou uma decisão arriscada. Ela escolheu ficar do lado de Deus. E essa escolha poderia ter custado a vida dela. Porque tanto o rei quanto os soldados estavam ali para pegar os 2 espias. A colheita não chega para quem permanece neutro. Existe um preço entre a promessa e o cumprimento. E Raabe, ela precisou escolher. Então, a segunda chave que nós encontramos aqui com Raabe é que a colheita não é apenas nós recebermos, e sim nós cooperarmos com Deus. Glória a Deus por isso. Deus não chama mulheres pelo rótulo que o mundo tem colocado nelas. Deus chama-nos pelo destino que Ele já escreveu sobre cada um de nós. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, que pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. O texto aqui mostra um contraste. O nome dela vinha com uma marca, um rótulo. O rótulo, a meretriz. Mas a fé dela abriu a porta para uma nova história. Aleluia. Em Tiago 2,25, Raabe é lembrada porque acolheu os mensageiros e os fez sair por outro caminho. Porque mostra que a fé não é passiva. Ela serviu, ela protegeu, ela cooperou com o plano de Deus. Então, o tempo de servir ao próximo torna aqui como uma expressão para desfrutarmos de uma colheita abundante. O reino de Deus, ele não é construído sobre autopreservação. O reino de Deus, ele não é construído sobre isso, mas sobre o amor que se entrega. Jesus disse em Marcos 10, 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. O padrão do céu é serviço. Glória a Deus. E quando uma mulher entra na cultura do reino de Deus, ela deixa de perguntar apenas o que eu vou receber. E ela começa a perguntar como eu posso abençoar. Aleluia. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo afirma: servir-vos uns aos outros pelo amor. Em 1 Pedro 4,10 diz que cada um deve servir aos outros como o dom que recebeu, como
bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, isso significa que servir não é um detalhe da nossa vida como cristãos. Servir é uma evidência da nossa maturidade espiritual. Raabe entendeu isso intuitivamente. Ela não tinha muito, mas ofereceu o que podia. O que ela podia oferecer naquele momento? Abrigo, proteção, discrição e cooperação. Às vezes a gente imagina que servir o próximo vai exigir de nós grandes recursos, mas não é nada disso. Muitas vezes, servir começa com aquilo que ainda está nas nossas mãos. O que Raabe tinha? Uma casa. Que nessa casa dela tinha uma janela. E, por coincidência, a casa dela ficava rente ao muro. A janela rente ao muro. Aleluia. Glória a Deus. Então, ela colocou tudo isso à disposição do propósito de Deus. Isso nos confronta porque existem mulheres que querem viver a colheita, mas ainda não perceberam que a colheita também se torna um caminho de servir, de serviço. Aleluia. Há mulheres que pedem portas abertas, mas quando essa porta se abre, elas fecham o coração para os outros. E o Espírito Santo, ele nos chama que esse não é o caminho. Em João 13, versículo 14 e 15, Jesus lavou os pés dos discípulos, e ele sendo mestre. E ele disse: eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Façam vocês também. Ele mesmo assumiu a posição de servo. Então, servir ao próximo não é sinal de fraqueza, como o mundo tenta desenhar. Para que você vai se rebaixar? Para que você vai ceder ao outro? O milagre não estava nas muralhas de Jericó, mas estava na obediência da casa de Raabe. E eu já chego aí nessa terceira chave que nós encontramos aqui na história de Raabe. Então, servir ao próximo não é sinal de fraqueza, é sinal de que nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo. Assim como Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Amada, servir ao próximo pode ser orar por quem está cansado, assim como nós temos feito aqui no Ministério Ezé. Ouvir sem julgar, ter a escutativa, mas sem julgar o outro. Repartir o pão, acolher quem chegou ferido, encorajar alguém que está quase desistindo, sustentar uma irmã na fé, cuidar da casa com amor, proteger os filhos e a família com sabedoria, e até abrir mão de um conforto pessoal para preservar uma vida. E aqui vamos falar do cordão vermelho na vida de Raabe, que representa o quê? Representa aquilo que Deus manda nós colocarmos em evidência quando a pressão aperta. Aleluia! Glória a Deus. Em Josué capítulo 2, versículo 18 ao 21, os espias dizem a Raabe que o cordão vermelho deveria estar visível na janela. Aquele sinal não era apenas uma proteção, mas era uma aliança. Era uma memória, era um pacto. E é impossível ler isso sem lembrar do sangue que cobre e purifica, que guarda-nos. O cordão na janela nos ensina que quem vive debaixo da graça de Deus também aprende a tornar visível a aliança. A fé ela não fica escondida em discurso. A fé aparece nas atitudes. Porque Deus não destrói apenas uma cidade. Eles dão a volta ali nos muros de Jericó durante 6 dias, cada dia uma volta. Mas quando chega no 7º dia, são 7 voltas, todos em silêncio, só marchando. E na 7ª volta, ao toque da trombeta, e todos gritam,
e os muros caem. A única casa que permanece em pé é a casa que tem o cordão vermelho na janela. Em Josué 6, nós vamos entender o que aconteceu com Raabe. Mostra que, quando Jericó caiu, a casa de Raabe permaneceu em pé. Aquela que parecia estar fora do futuro foi colocada dentro do plano redentor de Deus. Ela saiu da margem e entrou na linhagem da promessa do Messias. E onde nós lemos isso? Mateus 1:5. Mostra que Raabe aparece ali na genealogia de Jesus. A mulher rejeitada se torna parte da história da redenção. Glória a Deus. Isso significa que a mulher que serve ao próximo não serve por aparência, nem por vaidade. Ela serve porque a graça a visitou primeiro. Ela ama porque é amada, ela acolhe porque é acolhida, ela perdoa porque experimentou o perdão. Ela só dá o que ela recebeu. Glória a Deus. Ela reparte porque foi sustentada pelo Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 10 ao 13, nós somos chamados a nos dedicar ao amor fraternal, a praticar a hospitalidade e a repartir com os santos nas suas necessidades. Então, aqui o reino de Deus mostra que tem mesa, tem cuidado e tem partilha. E a casa de Raabe não foi apenas um lugar de escape. A casa de Raabe foi um lugar de cumprimento de promessa. Isso nos ensina que a nossa casa também pode se tornar um lugar de cura, um lugar de refrigério, um lugar de serviço. Há mulheres que foram chamadas para transformar a atmosfera da sua casa. Nós sempre falamos aqui no Ministério Ezer que nós, mulheres, somos o termostato dentro das nossas casas. Por vezes, ou pode ser que tenhamos esquecido isso, né? Deu aquele branco em algumas situações. Mas, amada, você é o termostato dentro da tua casa. Glória a Deus. Você, cada uma de nós, fomos chamadas para transformar a atmosfera do nosso lar em um ambiente em que a presença de Deus, ela é sentida, ela é manifesta. Um ambiente onde há harmonia e paz. Porque só assim, onde há harmonia e paz, é que o Espírito Santo ele pode estar no nosso meio. Aleluia. Em Provérbios 31, 20, que nós descrevemos no nosso livro Virtudes, o valor e a força de uma Ezer, vai falar sobre que a mulher virtuosa, ela abre mão ao aflito e estende a mão ao necessitado. Aqui é a demonstração do amor em ação. É colheita que transforma em semeadura para os outros. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, a palavra nos lembra que nós devemos não vos esqueçais da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Portanto, servir o próximo é um sacrifício de amor que sobe com um aroma agradável ao Senhor. Glória a Deus. E aí nós voltando aqui em Josué capítulo 6, as muralhas caíram, a cidade foi tomada, mas a casa de Raabe permaneceu em pé. A mulher que serviu ao propósito de Deus não foi engolida pela destruição. Depois desse episódio, Raabe ela se casa com um príncipe de Israel, que vai entrar então na história que a Nívia vai contar daqui a pouco. Aleluia. Quando uma mulher aprende a servir no tempo da visitação, Deus também preserva a vida dela, a vida de todos que estiverem naquela casa no dia da crise. Então, uma mulher improvável aqui, ela virou ponte de redenção. Aquela mulher que foi marcada pela margem, foi inserida na história de Jesus. Isso aqui é colheita, isso aqui é graça, isso aqui é o reino de Deus, porque servir ao próximo
é um dos sinais mais claros de que a colheita desceu ao coração e não apenas na conta bancária, ou nas emoções, ou ao orgulho. Glória a Deus. E o tempo de servir ao próximo não é amanhã, não é depois, daqui 10 anos, é agora. É tempo de servirmos ao próximo com as nossas orações, assim como Ana serviu em seu clamor a Deus. Muitas vezes você vai orar pelo próximo e pode ser que não saia palavras, mas somente lágrimas. Mas continue perseverando e insistindo na oração. Intercedendo pelos outros é um ato de servir. É tempo de servir com fidelidade, assim como Ruth serviu Noemi, que Nívia vai falar daqui a pouco. É tempo de servir com compaixão, assim como Dorcas servia lá em Atos, capítulo 9, vem descrito a história de Dorcas, sendo conhecida pelas boas obras e também pelas esmolas. É tempo de nós servirmos com humildade, assim como o bom pastor, o bom samaritano, em Lucas capítulo 10, que faz parte da nossa leitura de hoje, que não passou de largo, mas foi lá e ajudou aquele homem ferido. É tempo de nós servirmos com sabedoria, como a mulher virtuosa de Provérbio 31, que o Senhor já ativou em cada uma de nós. Que não vivemos mais só para nós mesmas. Porque Cristo em nós é a esperança da glória para aqueles que precisam. Então, vamos servir ao próximo com alegria, com amor. É tempo de servir com os nossos dons e propósito, como ensina em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Porque os dons são dados para proveito comum. Aleluia. Glória a Deus. Talvez, assim como eu pensava há um tempo atrás, a nossa colheita, você pode pensar, mas o que eu vou colher? Eu nem recordo o que eu andei semeando ao longo da minha vida. Talvez a sua colheita hoje seja mais sobre pessoas do que sobre coisas. A gente acha que precisa ver os frutos claramente, mas o Senhor está falando, sirva as pessoas. Não espere receber coisas para você ver que você está colhendo bons frutos disso. Mas sirva as pessoas. Talvez Deus esteja te chamando para ser resposta na vida de alguém. Como Ele nos chamou. Assim, quando nós iniciamos esse propósito aqui no Ministério Ezer, de oração umas pelas outras, oração da cabeça aos pés, primeiro começou em nós, depois através de nós, e assim tem alcançado tantas outras vidas em vários lugares do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez a sua maior colheita seja você ver a sua casa restaurada, sua família restaurada, seus filhos curados, seu marido curado, ou até mesmo um casamento fortalecido, uma vida alcançada por causa do nosso sim. Nós já estamos colhendo frutos ao longo desses 6 anos que estamos aqui no Ministério Ezer, de famílias sendo transformadas, né? Vidas sendo alcançadas. E a história de Raabe, então, aqui vem nos mostrar, nos ensina que uma mulher que serve ao próximo, ela se torna parte daquilo que Deus faz na terra. Ela não apenas recebeu uma saída, ela entrou num propósito. E isso é o que o Senhor quer fazer para cada mulher Ezer, para cada família aqui. Ele quer transformar a nossa casa em um altar de adoração àquele que vive e reina para todos sempre. Que a nossa fé possa ser essa ponte e a nossa vida possa ser testemunho para transformar vidas e gerações. Porque a colheita de Deus não é apenas para nós ficarmos contemplando, nossa, eu estou colhendo isso. Mas é para a missão, para que o reino de Deus seja expandido. Não fala a respeito de cada um de nós, é a respeito dele. Glória a Deus. Se hoje você percebe que Deus está te chamando
para uma vida mais parecida com Jesus? Talvez você tenha vivido apenas tentando sobreviver. Talvez tenha servido a todos, mas tenha esquecido de servir com graça. Talvez tenha recebido muito de Deus, mas ainda não tenha entendido que a sua colheita também é para o próximo. Hoje Deus está nos chamando, assim como ele chamou Raabe, uma mulher alcançada, alinhada, protegida e usada. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze o pequeno gesto que você pode servir ao próximo. Só de você abrir a porta para alguém que está carregando sacolas para entrar no seu prédio, já é um ato de serviço. Você está dentro de um ônibus e você vê uma pessoa entrando e você cede o seu lugar para aquela pessoa sentar, é um ato de serviço. Você parar para ouvir alguém ativamente, a escuta ativa é um ato de servir. Aleluia. Não subestime a oração silenciosa. Não menospreze a hospitalidade, o abraço, a palavra certa, a mesa aberta e a mão estendida. Porque no reino de Deus, nada feito em amor é pequeno. Glória a Deus por isso. A verdadeira colheita não termina em mim, não termina na Nívia, não termina na Érica, não termina em você. A verdadeira colheita, ela se completa quando a nossa vida vira ponte para a graça, e isso alcança muitas outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, assim como Raabe entendeu, que para colher, participou do processo, que possamos ter uma fé dessa forma. Só de ouvir falar dos feitos de Deus, possamos crer que Ele também tem coisas para fazer nas nossas vidas. E servir ao próximo, possamos fazer isso agora. Amém? Nívia, com você. Amém. Nossa, quantas palavras eu ouvindo, e quão é parecido, assim, as decisões que Raabe tomou, se a gente for estudar, né, em termos de comportamental, quanto que é parecida com Ruth. Eu estava te ouvindo e vendo, e aí, gente, eu quero só reiterar aqui, né, que eu falei no início, o tempo que essas histórias acontecem. Então, realmente estava certo, em torno de 1.100, 1.300 anos antes de Cristo que isso está acontecendo. E essas mulheres, elas tomaram decisões tão importantes que elas fizeram parte da genealogia de Jesus Cristo, mesmo elas não sendo originalmente do povo escolhido, né, de Deus. Então, eu trago aqui, na sequência, a história de Ruth. Então, como a Miriam falou, Raabe se casou com um príncipe ali em Israel. Esse príncipe que ela se casou em Israel, né, que era um de família nobre, ele casou-se com Raabe e teve um filho. E esse filho foi justamente Boaz, que foi o que casou com Ruth. E eu trago até essa questão aí, por que Boaz recebeu Ruth também sem preconceito, né? Mas vamos lá falar de Ruth, depois vai entrar nessa parte aí com um pouquinho aí com Raabe lá para o final. Bom, Ruth desfrutando da colheita enquanto passa pelo processo. Como nós estamos falando de colheita e serviço, quando a gente pensou nessa temática de desfrutar da colheita, é porque muitos de nós vivemos no automático, querendo apenas esperar ser feliz no momento da colheita. Querendo apenas dizer, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro.
Eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu estiver terminando a faculdade. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um emprego X. E a gente vem com essas histórias de Raabe, Ruth, dizer que as suas escolhas diárias faz você viver um processo, e enquanto você está vivendo esse processo, você pode desfrutar. É o nosso dever desfrutar diariamente. A gente não pode viver no automático. E Ruth, eu vou focar mais em Ruth, a gente vê que ela não vive no automático. Ela é, a palavra hoje bastante utilizada, ela é intencional naquilo que ela vive. E quem que era Ruth? Quem que era o povo de Ruth? Por que que Ruth, de repente, aparece com Noemi? Então, por que que eu falo que Ruth, ela desfruta enquanto está no processo? Porque se a gente for ver, que processo é esse? Ruth, ela faz parte de um povo moabita. Os moabitas, eles são originalmente, mas se a gente for ver também, Ruth não é totalmente dispersa, né? Tem uma parentela ali com Abraão, sendo que Deus escolheu Abraão, mas Abraão trouxe Ló com ele, e Ló ali foi abençoado por Abraão. De uma certa forma, ele era como se fosse um filho ali, um sobrinho. Ele era sobrinho, na verdade, de Abraão, e ele foi abençoado por Abraão. Mas teve um momento que os dois foram tão prósperos que eles tiveram que se separar, e Ló escolheu ir para as Campinas ali, foi se chegando, até que chegou próximo de Sodoma e Gomorra. Então, os moabitas, eles são justamente um povo que foi originário da descendência de Ló, né, das filhas de Ló, que tem a parentela com Abraão. Então, eles não eram uns povos tão ignorantes sobre as coisas de Deus. Porém, eles são considerados, e foram considerados, principalmente nessa época aí que se passa a história de Ruth, um povo nômade e um povo também que adorava outros deuses, né? Que era um povo pagão. Por quê? Porque as filhas de Ló, elas viveram em Sodoma. Elas viveram aquelas culturas e elas acabaram trazendo algo também ali daquela cultura. Então, os moabitas, eles eram um povo pagão, eles tinham um deus que eles adoravam, que era o deus da colheita, que eles eram um povo de plantio, né, que eles plantavam, já que eles viviam nas campinas. E como é que aconteceu esse encontro? Noemi, com seu marido, quando a gente vai ver ali no início do livro de Ruth, nós vamos ver que essa família, Noemi e o seu esposo, eles saem ali da terra, né, prometida, por causa de uma grande fome, e vão ali para essas terras de Moabe, já que eles eram um povo que plantavam, então eles queriam fugir da fome. Diz assim no versículo 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, então ele era de Belém, ali da cidade de Judá, onde nasceu Jesus, e foi peregrinar nos campos de Moabe, e ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E aí, chegando lá, os 2 filhos, cada um dos seus filhos, se casaram com mulheres moabitas, e só que todos os 3 homens morreram. Então, morreu o esposo de Noemi e morreu o esposo das 2, a Ruth e a Orfa. E aí eu trago esse versículo de Ruth 1:15 e esses versículos que diz: Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada, disse, porém, Ruth, não me instes para te abandones e te deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa é uma passagem muito falada, assim, porque é uma frase linda, né, de declaração ali, de fidelidade. Então, Ruth, por causa dessa decisão que ela teve, a gente pode verificar que para alguém viver o processo, como a Miriam acabou de falar aí, no caso de Raabe, precisa ter as escolhas corretas, requer ter escolhas. Todos os dias eu tenho que escolher
Todos os dias a Érica tem que escolher, todos os dias a Miriam tem que escolher. E Ruth teve que escolher aí, se ela ia voltar para a casa dos seus pais e seus deuses antigos, ou se ela continuava com Noemi, com aquela nova cultura que ela aprendeu ali com a família de Noemi. Então, para viver esse processo, se você está querendo viver processos grandiosos na sua vida, de volta ao teu original, saber o que Deus realmente tem para você, você precisa fazer escolhas diárias na direção certa. Ruth, ela poderia seguir para um caminho, mas ela veio para outro, ela deu aí um giro, né? Ela fez aquela mudança de 180 graus, saiu daquela rota. Então, você vai ver no livro de Isaías, por exemplo, que existem umas profecias contra Moabe, né? E eu até anotei aqui, por exemplo, Isaías 15, diz assim, 15, 16, fala: sem falta, a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, virá envelhecer, que significa será destruída, e os seus resíduos serão poucos, pobres e fracos. Então, Deus, ele julga os moabitas ali. E então significa que a história dos moabitas não estavam agradando a Deus. Então, durante o processo, Ruth deve ter perguntado para Noemi, ou para o seu próprio esposo, ou ouviu as histórias ali de quem era Abraão, de quem era Ló, de onde que o povo dela veio, como é que o povo os hebreus se comportavam diante de Deus, servindo só a um Deus único e verdadeiro, que abriu o mar vermelho, que fez todas aqueles grandes milagres ali, trazendo Abraão, dando um filho para Abraão, tendo as tribos, e aí, então, ela ouviu isso, então, ela escolheu, eu quero seguir esse Deus. Então, durante o processo, a gente vai ver aqui no livro de Ruth que ela se submete ao tempo. Esse milagre de ela casar com Boaz e já ficar grávida não aconteceu de um dia para o outro. Ela precisou trabalhar durante toda a colheita lá no campo de Boaz. Então, resumindo a história, elas voltam para Belém, porque aí, né, Noemi estava sozinha. Imagina uma mulher idosa sozinha com duas jovens, porque Ruth era bem jovem, porque lá na frente a gente vê Boaz dizendo: você é jovem e você não escolheu outra pessoa jovem para se casar, você quis seguir certinho o rito, né, do meu povo. Então, ela era uma pessoa jovem, poderia dizer assim: não, eu vou aproveitar a minha vida, que eu sou jovem, ainda tenho para viver, não vou ficar aqui, né, carregando. Muitas pessoas tratam idosos como se fosse um peso, como se fosse algo difícil, e pelo contrário, o Senhor tem bênçãos para os jovens, como o Senhor tem bênção para os idosos, como o Senhor tem bênção para as crianças, como o Senhor tem bênção para todas as idades, a gente vai ver lá no final. Então, durante o processo, Ruth, ela teve calma, ela submeteu ao tempo da colheita, ela foi lá trabalhar todos os dias colhendo, até chegar ao final da cega, né? Ela foi obediente aos ensinamentos de Noemi, e ela permaneceu até o fim, até colher. E isso mostra que ela era uma mulher fiel. Primeiro, ela mostrou ser fiel, por ela ter decidido ficar com Noemi, cuidar dela. E segundo, porque ela todos os dias ela ia lá trabalhar, então ela demonstrou a fidelidade dela ali, o compromisso. Hoje nós temos cada vez mais pessoas descompromissadas, por exemplo, até no trabalho. Eu já ouvi gente falar, mas jovem diz: não quero que assine minha carteira, não. Prefiro que não assine minha carteira, porque eu não fico presa, eu não fico a hora que eu quiser sair, eu saio.
né? Então, ela não quer ter algum vínculo mais... hoje, quem não quer namorar, quer só ficar, não quer, ou então já casa, não vamos casar não, vamos experimentar, vamos fazer um test drive para ver se vai dar certo, e aí, não dando certo, a gente já separa, vamos só fazer uma declaração ali de que a gente está junto, e só isso tá bom, não precisa ter um compromisso mais sério. E Ruth não, Ruth, e assim como qualquer um de nós, todas as tuas decisões que você toma com um compromisso demonstra que você é uma pessoa fiel. Se você é fiel às suas amizades, se você é fiel ali à política da empresa que você trabalha, se você é fiel à sua família, ali honra sua esposa, honra seus filhos, se você é fiel a Deus, honra a Deus aonde você estiver, independente se você está na igreja ou não, mas aonde você estiver. Então, isso é um caráter fiel. E Deus, queridos, Deus, ele honra a fidelidade. A colheita da fidelidade, ela sempre vai vir. Sempre. Se você é fiel à sua família, você vai ter uma família fiel a você. Se você é fiel no seu trabalho, você vai ter um superior fiel a você, que vai te defender naquele momento que precisa, que vai falar o teu nome naquele momento que precisa de uma promoção. Olha, eu indico fulano de tal. Porque fulano de tal, ele tem um caráter, ele tem um bom caráter. Se você for fiel na sua vizinhança, todos os seus vizinhos vão te ter como uma pessoa digna, como uma pessoa honrada, não vão dizer, olha, você é a Fifi da rua, né? O jornal ambulante da rua. Então, se você for fiel e preservar, você vai ter essa imagem. E o Senhor, ele honra os que buscam. E a gente vê o Senhor honrando Ruth, porque Ruth honrou a Senhor. Ela falou, o seu Deus será o meu Deus. E a gente vai ver Isaías 65:1, diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava de meu. Eu disse, eis-me aqui. Então, não se sinta rejeitado por Deus, porque você não é da igreja A, B ou C. Não se sinta que você não é amado por Deus, porque você ainda não está frequentando uma igreja, nunca foi numa igreja, nunca ninguém te convidou a uma igreja. Deus, ele está aqui dizendo, eis-me aqui. E a Ruth ouviu isso. Através dos testemunhos com que ela viveu, ela ouviu essa voz de Deus falando, Ruth, eis-me aqui. E ela falou, então eu quero. E a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E Ruth achou a graça de Deus. E olha que ali Jesus não tinha nem vindo. E uma frase que eu gosto muito é essa frase que diz que o altar não deve nada a ninguém. Todas as vezes que você busca o altar, os pés do Senhor, ele nunca vai te dar, como diz o nosso querido pastor Hélio, a gente nunca vai receber, Deus nunca vai ter tanto para nos dar que a gente não seja capaz, muito mais do que a gente pode receber. Né? Então, o Senhor, ele sempre tem mais. Até que eu não tenha nem capacidade de receber, ele sempre tem mais. Então, o altar, ele nunca deve nada a ninguém. Se você dedica a sua vida ao Senhor, se você dedica os seus dons ao Senhor, se você dedica o seu tempo ao Senhor, e você é fiel, você vai colher o resultado dessa sua fidelidade. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realizar tudo o que eu prometo. Então, minha amada, meu amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor não é injusto, para que ele não possa retribuir tudo aquilo que você fez com amor. Né? Então, Ruth fez tudo isso com amor. Com amor. A gente vai ver que ela amou a sogra dela. Ela amou a Deus. Né? Então, assim, o Senhor, ele vai retribuir. Eu estou até aqui emocionada, porque a gente vive isso. Sabe? A gente vive como o Senhor é bom. Se você faz algo simples, como disse a Miriam, a gente pensa que é só grandes coisas que o Senhor vai retribuir. Não. Não pense que tudo grande começa de um pequeno, como a Miriam falou, começa pequeno.
Então, o altar, ele não vai te dever nada. Se você cuidou das crianças ali, quando era adolescente, você ia lá, pintava com as crianças, ficava ali naquela aulinha, às vezes nem ensinava nada, mas o Senhor, ele viu o quanto você fez com amor. Ele vê o nosso coração. Ah, mas é só na igreja? Não. Se você faz a sua família com amor, vai dar frutos. O amor, ele é sentido. O amor, ele é sentido, ele é vivido. Se você faz uma comida com amor, ele vai ser sentido. Vai ser sentido isso. Se você dá um presente com amor, vai ser sentido. Se você dá sua companhia com amor, você foi ali visitar seu pai que é idoso, sua mãe que é idosa, você foi visitar sua avó que é idosa, mas se você foi com amor no seu coração, ela vai sentir. Então, eu até falo para algumas pessoas, não vai correndo. Coloca na tua agenda, eu vou ficar pelo menos 2 horas, 3 horas, dá total atenção. Porque o amor, ele é sentido. Para desfrutar da colheita, precisamos plantar, nos movimentar, não podemos ficar parados. Né? Então, quem está vivo, anda, quem está anda, corre, quem está andando, corre, quem corre, voa. Né? Não pode ser o contrário. Não, você está voando na presença de Deus, você vai parar, quem para de voar, corre, quem para de correr, anda, quem para de andar, fica sentado, quem senta, deita, e quem deita, morre. Né? Então, nós não podemos parar, meus queridos, faça alguma coisa. Eu peguei essa palavra e eu tenho falado para todo mundo, te amarra na cruz. Antes de começarmos aqui, né, nós estávamos até ouvindo aquele hino que é da cruz, né, que da Juliane, que fala, né, agora, Jesus, né? Então, assim, eu tenho que estar olhando para a cruz, todos nós temos que estar olhando para a cruz, porque nós não podemos parar, meus irmãos. Nós não podemos parar. Então, nós não podemos ficar parados. E Ruth não ficou parada. Ela tinha tudo, gente, para ficar em depressão, essa menina. Ela estava indo para um povo que ela não conhecia ninguém, a não ser a sogra dela, que ainda era uma pessoa idosa. Mas ela conheceu o amor de Deus. Então, eu creio que o coração da Ruth estava cheio de amor de Deus. E ela estava muito esperançosa. Eu vou viver com um povo cheio do amor de Deus também. Então, ela não estava com... Eu vejo Ruth, quando você lê a história de Ruth, eu vejo uma pessoa humilde, uma pessoa que estava pronto para receber o novo. E a gente vai ver aí que Ruth se levanta logo no versículo 2, diz assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Né? Então, a gente vê a Ruth uma pessoa humilde. E a Miriam está até lembrando o restante do hino, né? Que, Jesus, quebra o meu orgulho. E Ruth, eu ouvi uma frase essa semana que diz assim, que não tem ninguém que mostre a humildade de Cristo em seu caráter que não foi quebrado. Que não foi quebrado, que foi preciso quebrar o seu orgulho, que foi preciso quebrar o seu eu. A gente só consegue mostrar a humildade de Cristo em nós quando o nosso orgulho é quebrado. E para quebrar o orgulho de um ser humano, de uma mulher, de um homem, tem que tocar lá naquilo mais profundo, às vezes aquela ferida mais profunda que você não quer mostrar para ninguém. Então, Ruth não ficou parada. Ruth foi para o campo colher. Ela estava passando pelo processo, mas ela já queria colher também. Porque senão, se a gente não colher enquanto está aqui passando pelo processo, a gente passa fome, queridos. Né? Então, não é porque Deus tem uma promessa para ti que tu só vai comer quando essa promessa chegar. Você tem que comer para que você chegar vivo para essa promessa, não é verdade? Então, aproveite hoje, viva hoje, coma hoje, colha hoje. Colha hoje, viva hoje, coma hoje. Seja feliz hoje. Tira o velho, coloca o novo. Porque se você estiver cheio, você não vai conseguir colocar o novo. Então, você vai passar mal. Você colocar algo em cima. Então, qual que é o processo de uma serva, de um servo? Decidir
Ruth decidiu, meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Ruth se moveu, ela andou, ela foi em direção a Belém, ela se levantou, ela foi para a colheita, ela colheu o dia todo, ela chegou com um monte de não sei quantos quilos lá atrás de que ela colheu, e depois que ela colheu, ela levou comida lá para a sogra dela. Ela foi escolhida, porque ela mostrou que ela era uma mulher virtuosa. Então, Boaz olhou para ela, porque o outro não quis, mas Boaz quis. Então, ela foi escolhida por um homem nobre. Ruth foi cuidada, ela foi cuidada. Eu acho tão lindo, Noemi, falar para ela, minha filha, vai, veste o vestido, te perfuma. Olha aí, gente. Durante o processo, ela está ali com as mãos calejadas, mas ela se colocou um vestido bonito, ela se perfumou, ela cuidou do cabelo, ela cuidou da pele. Então, não é porque você está passando por um processo ruim que você não vai colocar uma roupa legal, que você não vai cuidar do seu rosto, que você não vai cuidar da sua alimentação. Viva, minha amada. Viva coisas boas durante o seu processo. Por mais difícil que ele esteja, como o pessoal fala, confunda o inimigo. Né? Vai lá, confunda o inimigo. Que isso? Eu estou massacrando essa mulher e ela me aparece vestida, ela me aparece toda bela, como disse uma irmã, comprou lá mais roupa lá na Shein, colocou o seu body splash, né? E aí foi ao encontro, ela se moveu, ela não ficou lá esperando em casa, não, Boaz ir lá buscá-la. Ela foi lá, se mostrou para Boaz, mostrou que ela era perfumada, mostrou que ela se vestia bem, que ela era bonita, né? Então, às vezes, a pessoa também fica só esperando. Ela foi escolhida, nós mulheres somos escolhidas. O homem, o príncipe nos escolhe, né? O homem escolhe a mulher. Então, ela foi escolhida, mas ela foi para lá, né? Ela, como diz, ela colocou-se no campo para jogo. Então, minha amada, ela foi cuidada. Isso foi um cuidado da Noemi com ela. Ela foi cuidada por Boaz. Eu acho lindo quando Boaz disse para o servo dele, olha, deixa cair de propósito aí algumas espigas, só para que ela pegue. Olha que coisa legal, para ela não ser frustrada, né? Então, Deus cuida dos mínimos detalhes. Porque tudo isso não é Boaz, não são os servos, não são as servas, não é Noemi, é Deus. Usando a vida, a Miriam falou ainda há pouco, né? Que o ato de servir, às vezes você vai servir com a sua própria vida, um ato que Boaz falou assim, olha, deixa cair de propósito para que ela pegue, que tenha muito, que ela colha. Né? Então, ali, esse ato, ele estava servindo Ruth através disso. Né? Ruth vive o milagre, o processo, ela é cuidada, ela vive o milagre, porque aí ela é resgatada, finalmente, ela casa, e é tão bonito que ele fala assim, não se preocupe agora, descanse, porque eu só vou sossegar quando eu resolver isso. Aí Ruth chega em casa, Noemi fala a mesma coisa, minha filha, não se preocupe, porque eu conheço esse homem, ele só vai sossegar, então descansa. Então Ruth vive o milagre do descanso, do descansar agora, e Ruth faz história. Então, que faça história. Né? Façamos história. E aí a gente vai ver que serviu o próximo com a sua própria história. Então, a gente precisa fazer história quando o espírito de excelência. Daniel viveu da adolescência até a sua velhice, 80, 90, tantos anos que Daniel viveu, com o espírito de excelência. José também tinha esse espírito de excelência. A rainha Esther tinha esse espírito de excelência, que é a junção de beleza com funcionalidade, com propósito, fazer coisas belas. E Ruth fez coisas belas, olha aí, Ruth 4,15. Ele, que é o bebê, né? Que Ruth fica grávida e dá o bebê para Noemi. Ele te será por restaurador da alma. Olha que lindo. Ruth serviu o próximo com a sua própria vida. Ela trouxe uma criança ao mundo e essa criança era restauradora da alma de Noemi, que não queria mais ser Noemi, ela queria ser Mara, mas ela era Noemi. Né? E nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, Ruth fez uma obra de excelência da sua própria vida.
E aí a gente vai ver que a sua história, ela entra ali em Ruth 4, 21, 22, lá no finalzinho, no final, diz assim, e Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Boaz e Ruth, né, geraram Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E então, Jessé, que era o pai de Davi, Davi foi o grande rei de Israel, ou seja, Jessé era pai e Obed era avô. Então, Ruth foi a avó de Davi. Aí você fala assim, mas Ruth era estrangeira e ela entrou, porque Jesus ele veio da genealogia de Davi, né? Então, a gente vai ver que ela entrou aí na nobreza, né? Sendo estrangeira, mas Deus tem todos os seus propósitos, porque, na verdade, ninguém é estrangeiro ao nosso Deus. Todos nós somos criaturas dele. E aí a gente vai, eu quero deixar essa mensagem aqui final, aproveitando essa história, né, de Ruth, que o Senhor, ele cuida, né, muitos se preocupam com a velhice, né, com a idade. Eu servi tanto o Senhor como Noemi, e de repente, o que eu colhi? Né? E a gente vê o Senhor restaurando Noemi usando a Ruth. Então, a Ruth serviu a Noemi com a sua própria vida, com a sua própria vida. Não foi só levando comida, foi com a sua própria vida, né? E aí a gente vai ver que o Senhor, ele nos cuida bem. Olha, quando eu te chamei, da minha mãe sendo formado, né, de sendo tecido, como a gente tece um tecido, tem coisas bonitas sobre isso. O Senhor já me conheceu, e aí o Senhor fala, né, até a sua velhice eu serei o mesmo. Então, o Senhor será o mesmo que ele foi contigo quando você era criança, o mesmo quando foi contigo quando você era adolescente, o mesmo quando foi contigo quando você é jovem, quando você é mulher e quando você está na velhice. Que lindo, Senhor, muito obrigada. E ainda, até que tenha cabelos brancos, eu os carregarei. Então, o Senhor pode nos carregar no colo a qualquer momento, não é porque nós temos cabelos brancos que o Senhor não vai mais nos carregar no colo. Não é só criança que ele carrega no colo. Eu já os criei, eu os levarei, sim, e eu os carregarei e os livrarei. Então, o Senhor está conosco em todas as nossas etapas. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há justiça. E eu acredito que Noemi fez isso. Anunciou a Ruth que o Senhor é reto e que o Senhor, nele há justiça. Amém? Então, essas são as duas mulheres que nós escolhemos para trazer, para vocês terem ideia do que é um serviço com colheita abundante no reino. Tudo requer uma decisão na direção certa. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, que falou muito comigo essas histórias, né? Então, que Deus abençoe, que nós possamos, como Ruth, como Raabe, ter essas decisões, dar importância no que é pequeno, né? Porque o que é para Deus, assim como ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, também as coisas pequenas, que aparentemente são pequenas, na mão do Senhor, pode se tornar grande. Vamos orar? Miriam, vamos orar? Você pode orar, então? Agradecendo por esse momento. Amém, glória a Deus. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esse tempo precioso que passamos aqui. Obrigado, Pai, por nos mostrar e fazer-nos entender as histórias de Raabe, a história de Raabe, de Ruth. E quantas coisas maravilhosas o Senhor fez através dessas mulheres, quantas chaves preciosas o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter discernimento e sermos essas mulheres ativas, proativas, que não fiquem paradas esperando o seu sobrenatural acontecer nas nossas vidas, mas que possamos estar em movimento, para que venhamos continuar colhendo, sim,
E não somente aguardar que a colheita chegue, eu vou plantar e quando chegar o tempo de colher, eu vou colher para comer. Mas como bem disse Nívia sobre Ruth, enquanto ela estava no processo, o Senhor providenciou alimento para ela. E ela pôde se alimentar para continuar colhendo. Pai, nós aprendemos hoje que o tempo de servir é agora. Ensina-nos e ajude-nos, Pai, a ativarmos e estarmos sempre servindo ao próximo, como o Senhor Jesus ensinou quando esteve aqui conosco. Que nós possamos desfrutar da colheita, enquanto desfrutamos da colheita, continuemos servindo ao próximo. Porque todas as bênçãos que o Senhor tem derramado e tem colocado nas nossas mãos é para servir ao próximo. Ensina-nos a sermos como Cristo nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas palavras, no jeito de nos portar com o outro, Pai. Assim como Raabe escolheu acolher aqueles espias, e isso salvou não só ela, mas toda a parentela dela. E o Senhor deu a ela um lugar de honra, um lugar no meio da nobreza, a qual ela casou-se com um príncipe de Israel chamado Salmão. E dessa união nasceu Boaz, que lá na frente nós vemos que Boaz foi aquele que estendeu as mãos para a estrangeira Ruth, foi o remidor dela, e assim o Senhor nos ensina que o Senhor sempre tem um propósito nas nossas vidas, que tudo que nós temos, tudo que somos é para o louvor da tua glória, Pai. Ensina-nos a sermos gratos, ensina-nos a compreender que o tempo de servir é todo o tempo, e tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos é para abençoar as outras pessoas, abençoar a nossa geração, as futuras gerações. Que nós possamos ser ousados, que possamos ser determinados, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Pai, nos perdoa se nós estamos querendo só te agradecer, só desfrutar quando alcançarmos grandes coisas. E hoje nós entendemos e aprendemos que é nas pequenas coisas. É no pequeno, começar pequeno, agradecer pelo pequeno. Porque é quando somos fiéis no pouco, sobre muito, o Senhor vai nos colocar. Obrigado, Pai, por cada mulher, por cada família que faz parte do Ministério Ezer, cada família alcançada, Pai. Que cada vida, Senhor, possa ser transformada. Que os nossos lares possam desfrutar das maravilhas que o Senhor já tem feito no nosso meio. Que essa palavra continue, sim, mexendo e impactando-nos de dentro para fora. Que assim como aprendemos hoje, possamos estar sempre aos pés da cruz. A nossa referência é o Senhor Jesus. Não nos deixe ficarmos distraídas ou dispersas, Pai. Ou até mesmo com os braços cruzados. Mas que possamos estar prontas para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Estarmos em movimento. Porque é em movimento que o Senhor continuará nos abençoando. Sem nos esquecer que nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos. Mas em movimento sabemos que as tuas bênçãos hão de nos alcançar. E as bênçãos que o Senhor nos dá, traz riquezas e não acrescenta dor alguma. Por isso nós somos gratos, Pai, por cada recurso que tem chegado nas nossas mãos. Nós somos gratos por cada membro da nossa família. Nós somos gratos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Nós somos gratos, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta para nós servir, a cada uma delas. Obrigado, Pai, pela vida da Nívia. Obrigado pela vida da irmã Érica, das demais irmãs que estiveram conosco. Obrigado, Pai, por falar e continuar ministrando aos nossos corações. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, não só hoje, mas todos os dias. Amém, amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz. Não qualquer paz, mas a paz de Deus, que continue guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Amém. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau.